que informe se há possibilidade de implantar nas unidades de saúde uma sala específica para realização de curativos. Requerimento do vereador Dudu requer providências da administração municipal para o cumprimento da lei municipal número 4.219, de 2011, que determina remoção de carcaças de veículos em vias públicas. Requerimento da vereadora Dilza Furlan, 48, requer ao Executivo que informe se há alguma previsão para início dos atendimentos com a unidade do Castramóvel. Da mesma vereadora, requer ao Executivo que informe quais providências foram adotadas em relação à indicação número 250 de 2018, que solicitava a instalação de fraldário no sanitário feminino e masculino na rodoviária, bem como pias, acopladas, saboneteiras, porta-toalhas e lixeiras. Número 50, requer ao Executivo que envie, através do Conselho Municipal de Trânsito, Comutran, informações e documentos para questionamento referente às reuniões do referido Conselho. Requerimento do vereador Tipó, Luizinho e Nardelli. Requerem ao Executivo que informe qual o embasamento legal para a implantação de lombadas mais estreitas e altas nas vias públicas. Indicações da vereadora Irani. Indicação 54. Indica ao Executivo que notifique a Companhia Paulista de Força e Luz para que realize melhorias na rede elétrica do município, em especial dos bairros Secap e Jardim Itapuã. Número 55. Indica ao Executivo oficiar a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, solicitando manutenção em poste de iluminação localizada na rua Carlos Gomes. Indicação da vereadora Dilza Furlan. Indica ao Executivo que disponibilize banheiros químicos e pontos de hidratação na concentração do desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. Número 57, indica ao Executivo que verifique a possibilidade de fornecer transporte e alimentação para aluno da Unesp que ministraram palestra sobre toxicologia no município. Indicação do vereador Chico Naves. Indica ao Executivo que providencie a implantação de galeria pluvial na rua Inglaterra, no Jardim e no Jardim das Nações. Indicação do vereador João Miguel. Indica ao Executivo a instalação de alambrado ao redor do estacionamento da Unidade de Saúde Carlos Alberto Batistella. Moções. Moção de congratulações, número 14, da autoria do vereador Leonardo Henrique de Oliveira, a direção ao corpo docente da ETEC, Cidade do Livro. Moção de congratulação, número 15, da autoria da vereadora Dilza de Fato Jacomini Furlan, moção para as enfermeiras, a médica, as técnicas de enfermagem e as auxiliares de enfermagem, que especifica em reconhecimento pelo destacado trabalho que essas profissionais desempenham na área de pediatria no Hospital Nossa Senhora da Piedade, no acompanhamento dos nascimentos dos bebês. Moção de pesada autoria do vereador Tipó e com o nome de todos os vereadores. Número 16, ao senhor João Sanches. 17, ao senhor Heraldo Vaz. 18, senhor Aielio Pinheiro. 19, Alexandre da Silva.
20, a senhora Jacira Batista Bueno. 21, Cacilda Fonseca Dias. 22, senhora Carmelina Raimunda dos Santos Rocha. As indicações vão ser encaminhadas aos setores competentes e está em discussão requerimento e moções pela ordem Manuel dos Santos Silva. Imagina. Senhor presidente, demais companheiros, público presente, a imprensa escrita e falada, os internautas que nos assistem pela TV Câmara e também aos ouvintes da Rádio Câmara. Gostaria de iniciar as minhas palavras dizendo que sou a favor de todos os requerimentos e indicações apresentadas pelos nobres colegas nessa sessão de hoje. Eu gostaria de iniciar falando da reportagem que se veiculou na TV Tem, vereador Bibaia, na última sexta-feira, sobre os uniformes escolares. Em fevereiro, no final do mês de fevereiro, a TV Tem fez uma matéria positiva, Dudu, do funcionamento do Cidade 10 em nossa cidade. Que, aliás, eu tenho conversado com muitos moradores de nossa cidade, estão aprovando o Cidade 10. E, na última sexta-feira, fomos surpreendidos com essa matéria negativa sobre os uniformes que estavam ali sem utilidade na Escola de Ensino Fundamental Infantil Áurea Damasceno Bernardes. O Tribunal de Contas, ele esteve em 252 escolas, João Miguel, da nossa região, visitando cerca de 30 cidades. E, infelizmente, encontrou nessa escola cerca de 5.000 peças de uniformes não utilizadas. Então, eu gostaria aqui, eu até pedi para a nossa assessoria fazer um requerimento pedindo informações para a nossa diretora de Educação, secretária de Educação, a Meire Galassi Montanheiro, porque nós sabemos também que a Prefeitura, também no mesmo instante, João Miguel, ela divulgou uma nota explicando, mas eu andei conversando com muitos moradores que me procuraram, né, e que não se convenceram, professora Dilza, da resposta da Prefeitura. Então, nada mais, nada menos seria interessante que nós, até a própria comissão de Vossa Excelência, que é a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e Turismo, convidasse a secretária de Educação para dar esclarecimentos a nós e também para que nós repassamos a nossa população, que eu tenho certeza que vários vereadores foram procurados na última sexta-feira, presidente Nardelli, e muitos deles também foram surpreendidos, porque eu mesmo, vou ser sincero, eu não sabia desse caso. Eu acho que muitos vereadores também não sabiam. Fomos pegos realmente de surpresa. Então, gostaria, não sei se o presidente, desde já pode dar a mesa aí, convidar a secretária de Educação, ou mesmo eu acho que tem legitimidade da Comissão de Educação convidá-la para prestar esclarecimento desse fato. Aliás, é um dinheiro público, né, que é um dinheiro da própria população que paga seus impostos. Então, eu gostaria de uma explicação para que eu possa passar para a população, aqueles que me procuraram, Irani. E tenho também certeza de vocês, vereadores, tirarem as dúvidas para também passar para as pessoas que procuraram os vereadores. Para terminar, senhor presidente, antes de dar a palavra à vereadora Dilza, eu também protocolei, há anos eu já venho pedindo, desde as administrações passadas, para que o setor de trânsito da nossa cidade faça
uma rotatória, vereador Nani, no nosso bairro, no cruzamento da Origens Essa com a Henrique Lozincas Alves, no bairro Secap, ali na esquina da igreja da paróquia Cristo Ressuscitado. Nós sabemos ali que o fluxo de veículos, ali principalmente no período da tarde, é intenso. E também, com essa construção dessa rotatória, estará dando mais segurança aos pedestres, que são muitos pedestres que passam por ali naquela rotatória, e o número de veículos à tarde, principalmente ônibus de grandes empresas, onde nós temos ali naquela região um número grande de trabalhadores que trabalham na Zilor, trabalham no Grupo Luarte, Frigol. Então, ali, a construção dessa rotatória seria de extrema urgência, para que nós possamos sanar de vez ali o perigo que tem ali naquela esquina. Só com a construção dessa rotatória que vai ser possível dar mais segurança aos pedestres daquela região. A parte, a vereadora Dilson, não tem? Infelizmente não tem, mas encerrando, eu também quero encerrar aqui, parabenizar a toda a comissão organizadora do Carnaval da Alegria na capital do livro, organizada, realizada pela MALP e também a Secretaria de Cultura do nosso município. Fica aqui as nossas felicitações. Não pude ir nenhum dia, nenhuma noite, mas conversei com muitas pessoas que estão aplaudindo de pé a organização da Secretaria da Cultura e da MALP, desse brilhante evento que foi o nosso Carnaval da Alegria na capital nacional do livro, que foi realizada na Praça Comendador José Zilo, na Concha Acústica. Obrigado, senhor presidente. Quero informar o nobre vereador que essa presidência, se até o momento da votação dos requerimentos chegar um requerimento assinado dos vereadores sobre a convocação, ou convite, sobre o convite, pode ser feito nesta noite. Fica à vontade, só precisa trazer o requerimento aqui. Pela ordem, a professora Dilza Furlan. Boa noite, presidente, amigos parlamentares, quem me ouve essa noite nessa Casa de Leis, quem está em suas casas. O que o nobre colega Manuel comentou, claro, foi fato, todo mundo falou demais sobre isso, e eu me adiantei, presidente, eu já fiz um requerimento, e o requerimento está aqui, depois a gente pode apenas colocar o nome de todos, certo? Então, por favor. Mas eu me adiantei também, fui verificar o que estava acontecendo, porque desde 2017 eu represento também a educação em Lençóis Paulista. Então, a dona Neuza, logo no início, pensando em mudar os tecidos, a cor, uma qualidade melhor, uma tecnologia melhor, fez os novos uniformes. Aí, ela até fez uma reunião com as diretoras das escolas e levou no almoxarifado. Ela falou, gente, quanto uniforme aqui, quanto uniforme estocado aqui. Mas eram tamanho GG, extra GG, e também os kits estavam incompletos. Não dava para formar, vamos supor, pegar o tamanho 8 e ter camiseta 8, calça 8, jaqueta 8 e bermudinha 8. Estava tudo aleatório. Bom, aí, pelo que saiu até na Atitude, jornal Atitude, eu não sei se eu tenho aí, eu andei procurando, onde ela cita que ela achou tudo isso, que ela comenta, que ela avisou o tribunal, mas que ela estava esperando as respostas, porque dinheiro público é muito sério. Ela tinha essa noção. Dona Neuza, acho que era já a segunda vez que ela era secretária da Educação. Ela foi bem prudente. E passou o tempo. Em 2018, veio o Railson, depois veio a Meire, e a Meire ela fez um documento para o Gradowski, pedindo o destino para aqueles uniformes escolares, porque não é fácil. Eu estou na escola, livro didático é muito complicado. Você precisa fazer ofícios e ofícios, se justificar, porque está tudo inventariado. E eles responderam a tempo, mas não a tempo hábil, né, que poderíamos, sim, dar para algumas instituições. Só que, nesse tempo que eles ganharam uniformes novos, o que aconteceu?
eles tiveram desapego, e os velhos eles doaram para a campanha do agasalho. Então, muitos foram recebidos pela assistência social. E o Ney mandou tudo ser organizado lá nesse almoxarifado, colocado em caixas para ver o destino. Então, nós temos lá peças novas, peças inservíveis, peças sujas, e o Grabowski, a gente está esperando a última resposta para ver se essas inservíveis a gente pode usar para fazer tapete ou alguma coisa que não nos complique, que tudo isso é muito sério. Ninguém aqui é inocente, tudo dá processo, tudo. Comer uma bolacha maisena, né, Nardelli, outro dia ele falou, vai dar um processo para a gente. Então, todo mundo está muito antenado. Então, eu tenho as cópias dos ofícios, das respostas. Né? Eu posso até colocar na minha página, mas eu acredito que, como o vereador Manuel gostaria que a Meire estivesse aqui explicando, mas as explicações eu acho que serão mais ou menos semelhantes. Havia um excesso de números GG, extra GG, que não cabia nas crianças. Ainda ela foi dito naquele dia, até anotei. Quer ver? Que eles comentaram comigo que exige-se providências. O porquê daquele excesso de uniformes que foi encontrado de 2016 para 2017. Então, são perguntas que quem pode responder, a gente vem aqui e questiona, mas autoridades podem realmente pegar as listas de exercícios, lista de compra dos uniformes, né, e verificar a legalidade ou não, como estão falando. Mas tenho certeza que a gente está muito em cima de tudo, que ninguém está querendo errar, porque a nossa cabeça está indo para o escalpo, parece. Tá bom? Continuando. Eu tenho que falar dos fraudários, que, como somos 3 mulheres, é algo que eu peço desde que eu entrei aqui. Fraudário, agora, para a rodoviária, e tanto no banheiro dos homens quanto das mulheres. Por quê? Tem muitos pais que viajam com os bebês, então eles precisam, sim, trocar as fraldas, então é necessário. Desfile cívico, eu peço lixeira, banheiro químico e a hidratação. O castramóvel. O castramóvel, eu quero saber por que ainda ele não está atuando na cidade, mas eu já tive a resposta. Hoje à tarde eu tive a resposta. Foi comprado, veio apenas o carro, o castramóvel, o veículo, mas não tinha monitor cardíaco, não tinha sonda, não tinha foco cirúrgico, não tinha cilindro de oxigênio e não tinha inalação. Tudo isso o município teve que comprar para poder sair atendendo os animais nos bairros da nossa cidade. E, ainda, amanhã, ou depois de amanhã, o CRMV virá para ver se está adequado e aí autoriza que esse castramóvel comece a atuar na nossa cidade. Só lembrando, o canil, fui visitar, nós temos 96 cães e nós temos 50 gatos. Na Vila Ubirama, tem um centro veterinário que atende toda manhã, e apenas, então, somente de manhã, de segunda a sexta. E, à tarde, castração. Mas, até abril, vai ficar meio assim, um pouco aqui na saúde e um pouco lá na Vila Ubirama. Mas, em abril, definitivamente, todos os atendimentos serão lá. Peço também, em relação à Comutran, Comutran é Conselho Municipal do Trânsito. Eu quero informações e documentos. Cópia das atas e listas de presenças das reuniões de 2016 a 2019. Porque nós, vereadores, a gente tem muita coisa para fazer, a gente se candidatou para isso, mas temos as comissões e os conselhos que são para nos ajudar. Então, eu quero saber as atas dessas reuniões. Quero saber os assuntos tratados em cada reunião da Comutran, do Trânsito, de 2016 até agora. Quero também saber a atual composição, quem faz parte da Comutran, nosso trânsito, e o cronograma das próximas reuniões. Tenho bastante coisa para falar, mas eu acredito que eu me estendi lá falando dos uniformes, mas é um assunto muito pertinente e tenho certeza, a gente está fazendo tudo certo, dentro da legalidade. Tenho os ofícios de todos os órgãos, desde 2017. Só não tenho a resposta do porquê do excesso de
uniformes novos que estavam alojados lá. Mas agora, além do excesso que estava lá alojado, novinho, nós temos os inservíveis, que foram os doados, alguns doados rasgados, enfim, estão todos lá. Tem muita coisa realmente. Mas foram, como o vereador Manuel falou, 250 cidades, né, Mané? 252 cidades analisadas, e é muito bom. Tem que fiscalizar mesmo, tá? Estamos aí para esclarecer. Boa noite, muito obrigada e boa semana. Pela ordem do Dudu Basquete. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Eu estou apresentando um requerimento hoje a respeito dos carros abandonados. Quando eu entrei nessa casa, foi um dos meus primeiros serviços, andar na cidade toda, fazendo uma listagem desses carros. Apresentei para o Tupã, né? Nós íamos até trabalhar num projeto de lei, mas essa lei já existia. E aí começamos a cobrar do Tupã, né? Inclusive tinha aqueles carros na última rua da SECAP, para que esses carros fossem removidos. Agora essa história volta, nós estamos com o problema de dengue, nós estamos com o problema de pessoas que estão se alojando dentro dos carros e os moradores estão com medo. Então, eu peço que a prefeitura tome providência, pô. Tem pessoas ali que ganham para fazer isso. E esses carros continuam na rua. Se a pessoa não quer tirar, tem polícia, tem promotoria, mas a população não pode pagar esse preço de ter um carro abandonado, com foco de dengue, com pessoas dentro do carro. Alguém ganha para isso. Alguém tem que trabalhar. Então, por favor, chega de conversa e vamos resolver esse problema. Vamos resolver. A respeito da matéria da Rede Globo sobre os uniformes, nós, como os vereadores, nós recebemos as críticas e as reclamações, né? E quando o problema, eles passam para a gente, né, para a gente resolver. Mas algumas coisas ficam nebulosas. E aí, quando estoura, a bomba vem em nós. Né? Foi um carnaval de telefonemas, de gente parando na rua o tempo todo, né, querendo saber o que está acontecendo. E aí nós temos que dizer, não sabemos de nada. Se o Flávio puder... Flávio, está por aí? Eu só queria mostrar ali o vídeo e dizer o seguinte, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Nós somos vereadores, nós temos que fiscalizar. Essa é a nossa função, fiscalizar. Independente de quem errou, quem acertou, nós temos que apresentar para a população o que está acontecendo e que o tribunal, que o promotor julgue e faça. O que não podemos, né, é ter situações como essa, né? Lençóis Paulista tem a pior situação em fiscalização do TSE em escolas públicas. Isso apareceu na Rede Globo. Não foi na Record, no SBT, foi na Rede Globo. E assim, não quero julgar nem condenar ninguém sem provas e nem apontar erros, nem falhas. Mas que existe um problema ali, existe. Porque se esses uniformes estavam lá, demorou 2 anos para alguém fazer alguma coisa, então tem gente que está ganhando sem merecer. Né? Tem gente que está ali, está ganhando e não está resolvendo o problema. Poxa, gente, sabe, nós estamos num período onde eu acho que R$1 tem que ser muito valorizado. Se nós tínhamos lá uniformes bons, por que não se determinar para que pessoas, escolas, regiões mais necessitadas fossem entregues esses uniformes? Ah, era tamanho GG. Eu tenho moleque de 10 anos no basquete que usa GG. Então tem uniforme para todo mundo. Nós poderíamos ter economizado com 2.000 uniformes, 3.000, não sei. Pô, os inservíveis
Tinha que chegar, não dá para usar, gente, como o Adilson falou, vamos tomar uma providência com isso aqui. Né? Os que estão em bom estado, dá para recuperar. Pô, se passa para a entidade, a Irani sabe, a Casa Morada muitas vezes recebeu uniformes. Né? E não é, tem várias outras APAES, outra gente. Agora, ficou guardado, estocado. Aí estoura uma bomba dessa na TV. Não vamos apontar aqui, porque a gente não tem prova de quem que é o errado, né? Mas tem um problema. E não adianta a gente querer passar uma fumacinha. Tem um problema. Isso tinha que ter sido resolvido antes. Poxa, uniformes novos. Por que essas crianças não receberam esses uniformes? Ah, porque a cor do meu time é essa, do outro time é essa. Gente, 2019. A população não pode pagar o preço da política. Nós temos que acabar. Em cima disso, senhor presidente, eu já estava trabalhando para a Comissão de Educação chamar a Meire, como foi falado pelo Mané e pela Dilza, mas, de qualquer forma, a Comissão de Educação vai fazer o chamado também, Mané, porque a comissão ela tem que ser atuante nessa área. Tá? E já vou deixar aqui dito a todos. Já comecei, nesse final de semana, a trabalhar em cima de um projeto de lei para Lençóis, já está na mão de alguns advogados, aonde aqui em Lençóis, acredito que nós seremos pioneiros, mas nós temos que acabar com toda a política de cada um trazer a sua bandeira, a sua cor e a população pagar. É muito caro esse preço, é muito caro. Lençóis Paulista é um só. Nós temos um brasão e pronto. Não podemos pagar o preço. E digo mais, não estou apontando culpados de forma alguma, mas existe um erro. Isso tinha que ter sido resolvido. Tá? Só isso que eu digo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, doutora Mirna Justo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa. Com relação a essa questão dos uniformes, eu me recordo que eu estive no gabinete da dona Neuza Carone, logo no início da nossa gestão. E ela comentou que ela, quando chegou, encontrou um número imenso de uniformes, de tamanho gigante, outros muito pequenos. Então, ela tomou todo o cuidado, porque realmente nós temos que nos render a isso. Ela é uma excelente gestora e trata o erário público com muito zelo. E, então, ela tomou conta de reclassificar, guardar, que a gente vê que não está jogado. Está tudo acopladinho, tudo fechadinho, num local onde não é estragado. E foi feita uma consulta do que fazer com aquilo. Então, o que eu posso dizer disso? Houve zelo nesse sentido, houve esse cuidado. Agora, por que não entregou? Tudo isso a gente tem que refletir antes de acusar, antes de condenar. Havia um número insuficiente para entregar para as escolas. Eu me recordo aqui que nós cobramos muito uniforme até agosto. E havia aquele dizer que estava trocando, que estava fazendo e tudo mais. E havia aqui uma aflição. Eu me recordo que no dia até teve uma fala incisiva do nosso vereador Paulinho Italiano. Depois a Dilza deu uma resposta, se não me engano foi... A Dilza não, acho que foi o Ayrton de Paulo Laurindo que trouxe a resposta da dona Neuza, informando que os uniformes já seriam entregues. Mas isso foi realmente uma espera até agosto. Agora, o que levou a administração a segurar e não entregar esses uniformes antigos? Talvez a entrega não fosse suficiente para todo mundo. Depois, quando fossem entregues os novos, as crianças não iam querer utilizar os velhos. Eu não sei o que pensou. Talvez tenha havido uma certa vaidade. Pode ser. Mudou a gestão, vamos mudar o uniforme. Agora todo mundo de outra cor, porque agora tudo é novo. Pode ter havido isso. Não sou eu que vou dizer. Mas dizer assim que foi um descaso, um desleixo, eu posso garantir que não nesse aspecto, de que os uniformes foram bem acoplados
e que isso não foi ocultado, pelo contrário, foi indagado do setor competente de estar informando o que fazer com esses uniformes. A minha visão, deveria entregar, já que ficou de janeiro até agosto, os uniformes guardados, e poderia ter crianças ali precisando, porque as mães nos cobravam, quando serão entregues? Então, não foram feitos novos, não eram suficientes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quer uma parte, Paulinho? Não? Então, eu só queria mencionar isso porque eu estive no gabinete da dona Neuza e, sem que eu perguntasse, ela apresentou para mim planilhas das economias que estava fazendo com o transporte escolar, e ela me trouxe essa questão dos uniformes. Então, quer dizer, não havia desleixo, não havia ocultação, não foi nada disso. Então, de repente, naquele momento, a gente poderia até dizer, mas não tem uniforme antigo aí, por que não distribui? Então, foi uma falha de todos nós. Acredito que nós, sabendo que havia, também poderíamos ter dito, por que não distribui os antigos, né, já que a população está pedindo? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Mas eu acredito que a gente enaltecendo aí a Rede Globo, um jornal, mas a gente sabe que eles adoram, né? E tem hora que a gente vem aqui critica a Globo, depois a gente vem aqui e fala que é uma rede, né? Além das demais, se fosse outra, não teria tanto peso. Então, não sei se é bem assim. Eu creio que a população quer, sim, uma resposta, mas a gente precisa trazer os fatos para que as pessoas ponderem. Se eu estivesse lá, o que eu teria feito. Só isso. Muito obrigada. Pela ordem, o secretário Bibaia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, amigos vereadores, doutora Mirna, eu lembro exatamente o dia que fizemos a reunião. Conversamos, não uma reunião em geral com todos os vereadores, mas eu me lembro que eu fui também lá na Secretaria de Educação conversar com a dona Neuza Caroni, e ela realmente falou que tinha uma quantia muito grande de uniformes que estava lá no estoque. Mas aí vem a dúvida, o porquê que não publicou uma nota dizendo o qual motivo que aqueles uniformes estavam lá dentro. O porquê que aqueles uniformes estavam ali estocados. Esperaram 2 anos o Tribunal de Contas vir aqui e dar essa notícia para o povo. É um dinheiro que está parado. Faltou alguém chegar naquela secretaria e publicar. Soltar uma nota dizendo que tem quantia X de uniforme lá dentro da Secretaria de Educação que não pode ser usado por causa disso, disso. Ficou só entre alguns vereadores, que o Paulinho, eu lembro que cobrou a entrega, que foi esse tempo mesmo, esse prazo que demorou. Se tem uniforme, por que não entregou? Não entregou por que não dava nas crianças? Ou por que não dava? Então, soltava a nota. Soltasse essa nota, ó, os uniformes que estão aqui, é GG, é Extra G, é pequeno, é muito grande. Aí que foi a falha. A falha foi nessa, a falta de divulgação da quantia de uniformes que ali se encontrava naquele local. Aí, o nosso amigo Manuel de Santos Silva está para apresentar algum requerimento. Se a comissão também estiver disposto a convidá-la, a secretária Meire, para vir se explicar aqui, pode ter certeza que eu estarei junto, assinando... Não, a Meire entrou agora, não. É porque, como ela é a secretária, realmente tem que chamar ela. Ela que é responsável, mas eu não estou colocando culpa em ninguém aqui é culpado, eu jamais. Eu estou só falando o porquê que não soltaram uma nota dizendo que teria uma quantia de uniforme ali dentro da secretaria, ou dentro do almoxerifado da Secretaria de Educação. Aí fica o meu pedido, junto com os vereadores, senhor presidente, para que possamos, junto, assinar esse requerimento, esse convite para a secretária de Educação. Senhor presidente, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a ESF, Estratégia Saúde da Família. Muitos moradores me procuraram questionando quais os motivos que as unidades básicas de saúde
ela se encontra fechada todas as sexta-feiras, das 15 horas até as 5 horas, até as 17 horas. E eu me lembro que, em 2017, eu questionei muito aqui o secretário de Saúde, eu questionei muito aqui a atenção básica de saúde, e eu fiz esse questionamento para as enfermeiras e para o secretário. E tem pessoas que não lembram disso, que não lembram. E eu, do meu trabalho que eu faço aqui, eu lembro, está tudo protocolizado, está tudo guardado na minha pasta. E eu lembro que na portaria que eu puxei aqui agora, que a portaria é 2.436, de 21 de setembro de 2017, no inciso 21, diz que todas as unidades básicas de saúde, elas devem ser fechadas às 3 horas da tarde para reunião de equipe, a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e avaliações sistemáticas das ações das equipes, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho. Lá nas diretrizes da atenção básica e da Política Nacional da Atenção Básica, diz que toda unidade, a Estratégia de Saúde da Família, ela tem o direito de 8 horas no mês para que ela possa se reunir para fazer reunião por equipe. Essas reuniões, ela pode ser 2 vezes no mês, em 4 horas. Se a atenção básica de saúde ficar meio período parado por causa de reuniões, vai prejudicar o andamento do atendimento médico. Mas o diretor de saúde aqui, junto com o município, junto com o prefeito, se adequou, fizeram a adequação de que todas as estratégias de saúde da família, ela tem um tempo estipulado, um tempo determinado pela Atenção Básica de Saúde de Brasília, lá da Secretaria de Brasília da Saúde, dizendo que a prefeitura ela pode se organizar nesse horário. Elas têm 8 horas no mês, e essas 8 horas eles podem fazer 2 horas toda semana, que no mês vai dar 8 horas. Então, se você chegar numa estratégia de saúde da família, porque muitas pessoas, senhor presidente, confundem UBS com a estratégia de saúde da família, com ESF. UBS, temos 2 aqui UBS, que é aqui no Birama e lá na SECAP. E temos aqui, se eu não me engano, senhor presidente, falando aqui, uma 7 ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família. E, geralmente, a população não sabe qual a diferença de ESF para UBS. Acha que a ESF tem que ter clínico geral, tem que ter ginecologista, tem que ter pediatra. Não. Lá, o SF, Estratégia de Saúde da Família, tem um médico para cuidar do território que a atenção básica da família está atendendo. A população não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento porque falta também divulgar qual que é realmente o trabalho das atenção básica, o trabalho da ESF e o trabalho da Unidade Básica de Saúde. Eu peço para que o secretário de Saúde ele possa estar soltando em notas, publicando para a população qual realmente é o trabalho da ESF e da UBS. Muito obrigado, senhor presidente. Uma ótima noite a todos. Eu gostaria de dizer ao plenário que houve o pedido do nobre companheiro Manezinho de convidar a secretária de Educação, mas eu penso que, como depois houve a manifestação da comissão, eu penso que a gente deve respeitar a seriedade, o trabalho da comissão. Caso a comissão haja necessidade de depois fazer esse pedido, a comissão faça. Pode ser assim? Fica claro desse jeito? Então, está a critério da comissão, nobre companheiro Manezinho. E a gente descarta o pedido de Vossa Excelência. Ok? A comissão fica à vontade, a gente confia na competência de vocês. Pergunto se mais algum dos vereadores. O Chico Naves, vice-presidente, pela ordem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores e vereadoras. Boa noite a todos os presentes e boa noite àqueles que nos assistem em suas casas. Senhor presidente, eu venho aqui com requerimento. E requerimento é uma lei que nós já temos e ela foi feita em 2017 pelo vereador Tipó. E ela vinha justamente para regularizar a retirada de fios inutilizados nos postes da nossa cidade. E eu venho observando que, na verdade, isso não vem ocorrendo. Eu tenho observado que nós temos bastante fio de telefone, fio de internet, caído no chão e trazendo perigo de acidentes para as pessoas idosas à noite e para crianças. Então, seria importante que essa lei ela fosse cumprida. Por isso que eu estou perguntando quantas multas foram feitas para essas companhias, porque dentro desta lei, ela exige que as pessoas que não cumprirem, né, que não se adequarem à lei, ela teve um tempo para isso, ela seria multada em relação a isso. Então, eu venho perguntando para me saber quantas multas foram feitas, de quanto em quanto tempo é feita essa fiscalização, porque realmente a gente encontra muitos fios caídos e a gente se preocupa, principalmente com as pessoas idosas, que possa vir a tropeçar num fio desse. Ele não é fio elétrico, mas é um fio que pode aí causar um dano grande na família da pessoa, porque a pessoa idosa pode vir a quebrar o fêmur e aí, então, a pessoa vai ficar inutilizada na sua casa, trazendo transtorno para a sua família. Então, por isso é que eu estou pedindo essas informações para que realmente possa ser cumprida essa lei, que ela foi feita em 2017 pelo vereador Tipó, e a gente vê que está tendo falhas nessas correções. E outra indicação que eu faço é porque esse tempo nós tivemos bastante chuva e nós temos um problema no Jardim das Nações, que lá, quando foi feito o planejamento da construção daquele bairro, aquele bairro ficou muito plano, e devido a isso, a saída de água, ela dificulta muito, justamente porque não tem caída. Mas, nessa rua Inglaterra, ela ali necessita fazer ali as galerias para solucionar um pouco o problema que tem naquela rua. É muito grande essa chuva que deu, né? Ergueu muito tempo, a água ficou mais ou menos meio metro ali na rua, quase entrando nas casas das pessoas, e, na verdade, todo o bairro precisaria fazer. Algumas nós fizemos em outro mandato, né? A gente fez algumas ruas e melhorou bastante. E agora, nessa Inglaterra, é necessário que se faça para poder estar, então, solucionando o problema, principalmente nessa rua da Inglaterra, que o pessoal reclamou bastante. Eu estive lá, acompanhei após a chuva terminar e eu vi que realmente precisamos fazer alguma coisa. Então, estou pedindo aqui para o setor competente, para o responsável de obras, para que venha analisar com carinho aquela situação e venha aí fazer alguma coisa para solucionar aquele problema. Problema esse que todas as administrações pegaram aquele problema quando foi feito aquele loteamento. O loteamento foi feito de uma maneira inversa, que fez com que o bairro ficasse plano e não desse a caída para a água. Mas precisamos, pelo menos, amenizar esse tipo de problema para as pessoas. Em relação aos uniformes que os companheiros vereadores aqui citaram, eu também gostaria de deixar minha fala preocupado com isso, né? Eu vou de encontro com as palavras da doutora Mirna, quando ela coloca não só culpando, ela não está culpando ninguém, mas trazendo a responsabilidade também para essa casa, porque essa casa ela também teria a obrigação de ter fiscalizado quando aqui houve o comentário naquela época. Então, os comentários foram feitos, os debates foram feitos e também parou por aí. A sequência dos debates em relação aos uniformes não foram feitos. Se nós tivéssemos feito o debate em cima daquilo e prosseguido com os debates, eu tenho certeza que esse problema não teria acontecido. Então, já aconteceu, já ocorreu, e a responsabilidade não é somente das pessoas que lá estavam comandando o setor de educação. A responsabilidade também ela é desta casa, porque essa casa também falhou quando teve os comentários aqui e, através desses comentários, não foi a fundo, não se aprofundou em relação àqueles
uniformes que lá estava parado. Então, por isso, eu acho que nós temos que servir de exemplo até para nós, para que em outra situação a gente possa acompanhar de mais de perto e achar uma solução viável para que não ocorra mais. Então, eu concordo com a doutora Mirna que devemos fiscalizar, devemos ter soluções, não devemos achar culpados, mas deveremos primeiro ouvir os dois lados, por que chegou a essa situação, qual o motivo que chegou a essa situação. Através desse análise, desse levantamento da comissão de educação, é que nós vamos poder, então, achar culpados. E se tiver culpados, então que ele seja responsabilizado por isso. Mas até o momento, acho que é o momento da gente tomar muito cuidado, procurar avaliar com muita atenção, respeitando os funcionários que lá estavam trabalhando, porque ainda eu acredito que o erro é humano. Se houve erro, nós devemos corrigir. E é através desse levantamento do setor de educação, é através das falas que foi falado aqui no passado, que passou despercebido e chegou nessa situação atual agora, onde nós saímos na televisão de um modo negativo. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria deixar a minha fala em relação ao que os companheiros comentaram aqui em relação aos uniformes. Uma boa noite a todos. Consulte-se mais algum dos companheiros, desejo falar sobre requerimentos e moções. Eu passo a palavra aqui ao vice-presidente Chico Naves e peço para fazer uso. Com a palavra o vereador presidente Nardelli. Senhor presidente e demais companheiros, membros desta casa, senhor presidente, eu fiz um pedido e vou estar com o prefeito essa semana. A gente, quando pensa que falta muito para a saúde, de fato ainda falta muitíssimo. Eu estou propondo que seja feito um departamento exclusivo para curativo de pernas, de vascular, acidente. Por quê? Eu tenho visto que a rede pública tem alcançado um índice muito desejável, muito bom nos seus curativos e na cura de pessoas. O avanço tem sido muito grande, bem significativo na recuperação dos pacientes, e eu pensei que a gente já podia, hoje, nos dias de hoje, fazer um departamento exclusivo para isso. Exclusivo. Pegar essas pessoas que já estão fazendo no cotidiano, na maior quantidade, ou pegar as unidades básicas de saúde, como o Bibaia disse, os ESF, e fazer um estudo e juntar tudo num departamento e ter o dia todo para poder fazer isso. É uma recuperação significativa, importante, não deixa de ser um índice que no passado já foi prejudicial, principalmente em diabéticos, com amputações, com diagnóstico tardio, né? E doenças que, às vezes, machucados em virtude de doenças antigas que a gente conhece, que causa ferimentos fortes, principalmente na região das pernas, e, às vezes, descartava dizendo que não teria jeito e a pessoa passava anos e anos sofrendo com isso. E hoje nós temos, sim, principalmente na UPA, que é o que mais faz, nós temos uma equipe muito boa, assim como a gente tem equipe nos postos de saúde, mas é que o fato que ocorre, como eu sempre digo, as pessoas querem ir na UPA. Então não precisa significativamente estar dentro da UPA. Nós precisamos usar um pouco de espaço, construir uma ala perto da UPA para curativo. Às vezes a pessoa, mas é preocupado com o curativo? Sim. Sim, os diabéticos, muitos houve amputação, porque o curativo não foi bem feito, não foi cuidado, não foi no tempo certo. Depois tem mais um fator que é normal no ser humano. Às vezes chega para fazer um curativo, tem muita gente, não faz, deixa para ir amanhã. Às vezes amanhã não tem, passa 4, 5 dias, aí perdeu todo o serviço que foi feito 5 dias antes, aí vem com bactéria, aí vem com infecção, vem com inflamação.
e o custo está sendo alto para o município, para o Estado, e também é um motivo de que tem aumentado, engrossado as filas também da rede. Então, eu penso que a gente criar esse departamento, nós temos profissionais que estão especializados já nisso. É só pegar as que têm dado resultado maior, com mais eficiência, e centralizar num canto só. A gente tem preocupado com a questão de pessoas nas unidades básicas, de manhã, a UPA supercarregada. Tudo isso vai ajudar, tanto na rede quanto na UPA. Então, eu estou fazendo esse pedido ao prefeito e saibam, senhores, que o prefeito atender nesse pedido, o resultado vai ser positivo. Num tempo muito rápido, nós vamos estar aqui parabenizando e mostrando para a sociedade o quanto foi bom. Foi bom para o paciente, foi bom para a rede, para o município e para a UPA. E a UPA, eu deixo os parabéns aqui, porque o socorro imediato e o cuidado que está dando pós-acidentes traumáticos, principalmente, nós temos tido um índice de satisfação muito grande. Salvo quando o nosso Hospital Piedade não consegue fazer a cirurgia de ortopedia e a gente depende de enviar essa pessoa a hospitais da região. Mas temos sim que dizer que o que está até a média complexidade que o Hospital Nossa Senhora da Piedade tem condições e equipamento para fazer, está satisfatória. Satisfatória. Tenho certeza disso. Ah, mas tem gente que reclama. Muito pouco. Muito pouco. Então, fica aqui o meu pedido e o meu requerimento, e vamos conversar com o prefeito, com o secretário de saúde, com o hospital e com o pessoal da UPA, ver quem pode nos ajudar nesse sentido. Vai ser bom para o povo da nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o presidente Nardelli. Quero informar que o requerimento da professora Dilza, 52 de 2019, também vai ser votado agora na votação. Antes, eu pergunto se mais algum dos companheiros deseja falar sobre o requerimento, inclusive esse da professora Dilza. Mais alguém deseja falar? Com a palavra o vereador Tipó. Doutor Tipó. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, imprensa e público que aqui se encontram, nossos amigos internautas que nos assistem, nos acompanham pela TV Câmara. Hoje, o que me traz aqui nessa tribuna, alguns assuntos que deverei comentar de forma rápida. O nosso tempo é curto, né, Chico? Quando a gente vê, já terminou. Mas, primeiramente, eu queria dizer sobre o Carnaval, Lençóis, o Prado, sua equipe. Prado, parabéns. Você definitivamente conseguiu resgatar e trazer de volta no Lençoense aquela vontade realmente de ir curtir o Carnaval. De ir dançar, bloco, fantasia. As 2 matinês e as 4 noites realmente foram um sucesso absoluto de público, de alegria, de segurança, de paz e de curtição. Sem nenhum tipo de incidente, a menos que eu fiquei sabendo. Muitas pessoas me falaram, agradeceram, porque realmente Lençóis retomou. Da mesma forma que o esporte de Lençóis hoje, devido aos investimentos, devido ao trabalho de toda a equipe que compõe a Secretaria de Esporte, os seus monitores, os seus atletas, hoje é um orgulho para Lençóis, com a sede de jogos regionais aqui e tantos outros eventos. Hoje, o Prado também fez com que o lençoense tivesse orgulho de ser lençoense
pelo esporte também. Então, parabéns, Carnaval, nota 10, show de bola mesmo. Também fiquei muito feliz com o anúncio de mais 160 vagas de emprego. Hoje nós sabemos que teve uma fila que se formou lá no PAT, as pessoas foram lá se cadastrar, quem não tinha ainda lá o seu currículo entregue. Isso é fruto de uma administração séria, que trabalha sério, que economiza o que pode dentro das suas áreas, para que possa, de alguma forma, incentivar aqueles que estão aí. Nós sabemos que a RGE, hoje, é uma realidade, e daqui um pouquinho vai anunciar aí muitas outras vagas. E que teve, fundamentalmente, a ajuda do Prado, junto com o governador Márcio França, para conseguir o regime tributário especial, que é o que incentivou eles a dar andamento no projeto e de forma rápida. Essas 160 vagas, 80 é de uma empresa que provavelmente será uma terceirizada da RGE, mas as outras 80 vagas não tem nada a ver com a Luarcel. Mas mesmo que tivesse, que Deus abençoe que venha vagas, que venham muitas vagas, porque nós ficamos abandonados de empresas novas em Lençóis aqui por 16 anos. Isso é realidade. Acabou. Hoje, nós estamos vendo aqui o jornal Atitude, saldo positivo de empregos em Lençóis. 2017 e 2018, 440 novos empregos gerados. 2.753 MEIs, microempreendedores individuais, dos quais dos 2.700, 981 foram ativados em 2017 e 2018. Então, também parabéns ao Prado, parabéns ao Cagarete, a toda a equipe que vem trabalhando sério para trazer um pouco de esperança para esse povo que tanto precisa. Também queria, senhor presidente, cumprimentar aqui a toda a equipe da UPA de Lençóis, desde a Cleide Rafael até a faxineira, também a Lázara, que é a representante do município, que fiscaliza o convênio, pelo trabalho maravilhoso que eles fazem. Eles estão matando no peito lá tudo que aparece lá, gente. E não é pouco. E aí, senhor presidente, eu quero aqui, como um vereador que apoia o prefeito, cobrar. Quero cobrar de novo, quero engrossar o couro aqui de outros colegas que já cobraram. Precisa ver o que está acontecendo em alguns postos de saúde que ainda parece que não entenderam o espírito público. Porque eu tenho muitos amigos que trabalham lá na UPA, resgatista, tenho atendente que me fala, eles ouvem a pessoa dizer, olha, eu fui lá no posto de saúde e mandaram eu vir na UPA. E aí lota a UPA de gente. E aí a UPA tem que atender. E eu parabenizo porque a UPA está atendendo. E não está deixando de atender a emergência, a urgência. Hoje, pouquíssimas reclamações. E vou dizer mais, senhor presidente. Acho também que tem ali 1 ou 2 médicos que a coordenação lá da UPA tem que trocar. Eu tenho recebido reclamação lá apenas de 2 médicos. 3. Tem que mexer. Eu já pedi providência já para quem de direito. Se não tomarem providência, eu vou fazer por escrito, porque nós não podemos ter ingerência, porque é uma empresa que ganhou uma licitação, mas nós temos que fiscalizar e cobrar. 90% dos médicos, show. Mas tem 2 ou 3 lá, se estão dificultando o trabalho, tem que mexer, senhor presidente. Eu estou aqui fazendo essa cobrança. Aliás, já fiz, estou reforçando. E o nosso secretário de saúde, o Ricardo, ele precisa mapear que esses postos que ainda não entenderam, tem que atender, tem que dar um jeito, tem que se virar. Tem posto de saúde, o Bibaia sabe, que é um grande conhecedor, está funcionando redondinho, né, Bibaia? Por que todos não podem funcionar redondinho? Eu sei que é difícil, Dilza. Tem escola que é melhor avaliada que a outra. Eu sei. Isso é da essência do ser humano. Tem um lugar que um vai melhor. Mas, no mínimo, tem que ficar muito próximo. Também, senhor presidente, para encerrar, esse assunto dos uniformes, esse assunto é mais uma bombinha relógio que a dona Bel Lorenzetti deixou para o Prado.
Deixou algumas. Essa foi outra. Esses uniformes são da onde? Que tarja que tem lá? É da administração Prado ou da administração Bel? Que cor que é aquele uniforme? É da Bel. Quem comprou errado, então? Por quê? Nós sabemos que cada aluno, ele recebe 8 peças, não é, Mané? 8 peças. Lá tem 5.000 peças. Não vamos errar falar 5.000 uniforme, não. É 5.000 peças, das quais uma grande parte são usadas, porque foram devolvidas, esquecidas e doadas por pessoas na campanha do agasalho. Uma outra parte são novos. Aí tem lá, a informação que eu tive, Chico, é que tem uniforme P, uniforme não, peça P, que não é P. Veio errado. Foi lá colocar na criança que era P, não entrava. Ou era menor que P, ou era maior que P. Então, deixa de lado. Aí tem umas que era G, mas na realidade era extra GG. E quem que estava lá na época da Bel que não fiscalizou isso? Quem? Bom, eu também não estou culpando ninguém. Mas se for, e nós temos a obrigação de fazer isso, tem que apurar então. Porque a Neuza, fiquei sabendo, ela consultou realmente aqui, para saber o que eu faço com esses uniformes. Né, Dilson? Tem aí um ofício aí. Alguém me enviou. O que eu faço? É um uniforme, não pode vender, não pode doar. Agora, eu acho que se consultar o Ministério Público ou o Tribunal de Contas e falar pode doar, eu acho, Dudu, que você, por exemplo, no seu projeto, deve se cadastrar lá para as pessoas do seu projeto que podem se servir de peças que estão lá, usar casa-abrigo, também os outros projetos sociais que existem na cidade, todos os projetos, mas precisa ter uma autorização disso. Agora, gente, pelo amor de Deus, primeiro não é 5.000 uniformes, é 5.000 peças. Segundo que a maioria lá é nova, uma outra parte não é nova. Terceiro que não dá para montar um joguinho. Tem lá, só para encerrar, senhor presidente, me desculpe. Olha, lá tem calça, blusa, camiseta e bermuda. São as peças. 4 peças diferentes. Os tamanhos, tamanho 2, 4, 6, 8, 10, P, M, G e GG. É um monte, é uma infinidade é uma diversidade de materiais que tem lá, enorme. Então não dá para você montar uniforme certinho para entregar. Porque um é um short P, o outro é uma camiseta M, o outro é uma bermuda GG. Não deu. Então eu acho que separadamente, Dudu, dá para entregar para alguém. Então eu gostaria muito, senhor presidente, para encerrar, que se fosse o caso, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma reunião, o nosso líder aí, pede para o prefeito uma reunião com os vereadores dão as ideias, cada um dá a sua ideia, ele faz uma consulta para o Tribunal de Contas, se puder fazer uma doação, faz a doação, porque a Dilza falou, está guardadinho lá. E isso é herança do governo PSDB. Vamos deixar claro isso. Mais uma. Consulte-se mais algum dos senhores. Como ninguém deseja, vamos pôr em votação requerimentos e moções. Favoráveis permaneçam como se encontra, junto com o requerimento, como foi avisado da professora Dilza, 52 de 2019. Permaneça como se encontra. Antes da votação? Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria que também fosse encaminhado ao senhor prefeito a indicação que eu estou fazendo para que a prefeitura estude as possibilidades para que providencie a cessão de um imóvel para a alocação da sede do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós sabemos da estrutura do Ministério Público hoje, que é pequena no fórum, o fórum cresceu, as varas lá aumentaram, era 1, hoje são 3, e nós sabemos que eles não têm estrutura, a doutora Mirna, advogada, sabe, para oferecer o melhor atendimento ao munícipe e ao cidadão, que muitas vezes vê no Ministério Público a sua última esperança. Então, o INSS, a OAB, o IPREM, já receberam imóveis do município em doação, e vários outros municípios já também cederam imóvel para o Ministério Público construir a sua sede. Então, gostaria também que a Prefeitura estudasse essa possibilidade, em conjunto com o jurídico, com o Ministério Público,
para que a gente possa também atender essa valorosa instituição que tanto tem feito, não só por Lençóis, como no estado de São Paulo e no Brasil. É só uma indicação, senhor presidente. A indicação, independentemente da manifestação do plenário, nós vamos encaminhar ao prefeito. Favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado moções e requerimentos por unanimidade. Peço ao secretário que continue com o expediente. Projeto de lei número 126 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a dilação de prazo previsto na Lei Municipal número 4.937, de 21 de dezembro de 2016, em favor da empresa Geraldo Macário. Emenda notificativa. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda. Altera a redação do artigo 1 do projeto de lei 126 de 2018, que dispõe sobre a dilação de prazo previsto na Lei Municipal número 4.937, de dezembro de 2016, a favor da empresa Geraldo Macário. A emenda que passa o prazo de 6 para 12 meses vai ser encaminhada às comissões. O prefeito pediu 6 e eu, o Bibá e o Luizinho do Açougue apresentamos para 12, em vez de 6. Isso. Esse projeto faz parte do que a gente vem discutindo todos aqui sobre a gente apoiarmos esses empresários. Parece que essa crise grave está acabando ou diminuindo e não podemos deixar na mão. E como foi dito aqui por todos, pela questão da RGE, todas essas montadoras, serviços de montagem, temos que apoiar. É o mínimo que essa casa pode fazer, no meu modo de ver. Projeto de lei número 33 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a ditar o termo de fomento número 13 de 2019, celebrado com a Casa de Apoio Projeto Esperança, Casa CAP. Esse projeto, senhor presidente, está com pedido de regime de urgência em nome de todos os vereadores. O projeto, então, vai ser encaminhado com o pedido de regime de urgência para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, de autoria dos vereadores Luiz Gonzaga da Silva, Ailton Aparecido de Paula Laurindo, que concede título de cidadão lençoense ao senhor Everson Dearo Capobianco. Esse projeto vai ser encaminhado às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Nardelli da Silva e Ailton Aparecido Tipó Laurindo, concede título de cidadão lençoense ao Dom Giovanni Danielo. O projeto também vai ser encaminhado às comissões competentes. Peço ao secretário que passe para a ordem do dia. Projeto de lei número 88 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a ceder em comodato parte do próprio público municipal à Sociedade Italiana de Lençóis Paulista. Aqui, senhor presidente, estamos votando o parecer das comissões. Da comissão, senhor presidente.
Pergunto se algum dos senhores ou senhoras deseja discutir o parecer. Pela ordem, professora Dilza Furlan. Eu gostaria de pedir um adiamento sobre esse projeto, esse parecer. Sobre esse projeto. Pergunto se algum dos vereadores ou as vereadoras desejam falar sobre o pedido da nobre companheira Dilza. Como ninguém deseja, vamos pôr em votação. Favoráveis permaneçam como se encontra. O projeto está adiado por tempo regimental. Projeto de lei número 33 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a ditar o termo de fomento número 13 de 2019, celebrado com a Casa de Apoio Projeto Esperança, Casa CAP. Esse projeto contém um pedido de regime de urgência. Pergunto se algum dos senhores desejam falar sobre o pedido de regime de urgência. Como ninguém deseja, está em votação o pedido de regime de urgência, em nominal. Ailton Aparecido de Paulo Aurindo. Dilsalé de Fátima Jacomini Furlan. Francisco de Assis Naves. Irani Gorgônio. João Miguel Diegoli. Esse vereador Jucimário, favorável. Leonardo Henrique de Oliveira. Favorável. Luiz Gonzaga da Silva. Favorável. Manuel dos Santos Silva. Favorável. Mirna Adriana Justo. Favorável. Paulo Henrique Vitaliano. Favorável. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e está em discussão o projeto. Como ninguém deseja falar sobre o projeto, vamos pôr em votação. Única votação. Favoráveis permaneçam como se encontra. O projeto está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, a doutora Mirna Justo. Queria mencionar que a semana passada eu estive em Brasília para fazer um curso e o curso foi muito enriquecedor. Combinamos com o presidente que estaríamos passando para os vereadores que tiverem interesse aquilo que a gente aprendeu lá. E uma coisa assim que foi muito bom foi ter estado com professores e pessoas de outras cidades, e muitas coisas que foram ditas lá são coisas que a gente já tem tratado aqui e que dá mais segurança nos nossos pedidos. Uma das coisas que foi dito lá é que o interesse que há do Poder Legislativo em ter sede própria. É uma coisa que tem vindo à pauta aqui algumas vezes, porque a gente paga aluguel e isso sempre volta à questão. E por que não ter sede própria? Então, ali nos foi passado qual é a vantagem de termos sede própria? Por que ter sede própria? Agora há pouco, o Tipó trouxe para nós o interesse do Ministério Público construir uma sede aqui na nossa cidade, inclusive pedindo para a Prefeitura um prédio. Então, como ele mesmo reforçou, nós já cedemos terreno para a OAB e para outras instituições. E a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele é perene. Ele não vai acabar, ele vai existir sempre. E nós estamos dispostos a estar pagando aluguel sempre? E mudando de prédio, porque pode até ser que a gente arrume um prédio mais barato e que acomode todas as coisas, mas o proprietário um dia pode pedir esse prédio. E nós temos que fazer uma nova mudança. Por que, se há uma instituição perene, não ter investimento em um prédio próprio? Se fosse uma coisa provisória, tudo bem alugar
Mas não, uma coisa perene. E eu já fiz esse requerimento aqui, solicitando uma parte daquela área lá, próxima ao Teatro Municipal, e me foi respondido que aquilo lá já está afetado para a área de lazer. Então, hoje, eu até pedi um prazo para me manifestar nesse projeto de lei, que para venda de uma área na Rua Guaianazes, ali próximo ao Jardim da Prata, de uma área de 1.400 e... não dá para enxergar direito, mais de 1.400 metros. É uma área que vai ser vendida por pouco mais de 400 mil reais. É a pretensão do prefeito vender essa área, porque não tem objetivo nessa área. Uma área dessa, gente, daria para construir o nosso prédio, com certeza. Sem custo. Simplesmente afeta para que seja construído. E sugestões que foram dadas lá, que eu concordo, que eu até já mencionei aqui. As sobras das nossas economias poderiam ser também destinadas a essa construção. Por quê? Porque é um investimento que vai, em poucos anos, se pagar, porque nós estamos pagando aluguel. Então, não é questão que a gente não quer ajudar as entidades. Temos que ajudar, tem que mexer no orçamento. O que a gente está ajudando com as sobras aqui vai ter que sair da prefeitura. Podemos pensar em outras formas de arrecadar mais, porque não incentivar a nota fiscal, que vem recurso para a prefeitura, e outras formas que a gente pode pensar, mas eu penso que é um investimento importante a gente ter a nossa sede, o nosso prédio, que é onde vai ser o lugar definitivo do Poder Legislativo. E a gente sai desse aluguel, dessa novela que está esse castelo de vidro, né? Então, eu penso assim, talvez esse terreno, ou então, a venda desse, ano passado, nós assinamos aqui, concordamos com a alienação de mais de 8 propriedades, terrenos aqui na cidade. E esse dinheiro está sendo capitalizado de que forma? Para pagar, talvez, prestação de móveis, de veículos, que com o tempo eles vão deteriorando e vão ter que comprar outro. Então, como está sendo feita a capitalização desse imóvel que foi descapitalizado, que foi vendido, e onde nós estamos aplicando? Nós estamos descapitalizando o patrimônio municipal? Então, eu penso que é uma forma de gerenciar bem o nosso patrimônio. Aquilo que é imóvel, é vendido, capitaliza em imóvel, porque assim a gente assegura o nosso capital patrimônio, certo? Então, eu penso dessa maneira, não sei, eu queria só colocar a sugestão para que vocês também reflitam e talvez pensem da mesma maneira, eu tenho uma outra sugestão, mas eu penso que aquela área ali é uma área privilegiada, não sei se seria a melhor para estar fazendo esse investimento, mas se for para vender, então eu penso que deveria ser capitalizado em imóvel. Porque cada imóvel que eu vendo, se eu comprar carro, se eu aplicar em outra coisa que deteriora, eu estou deteriorando o patrimônio, certo? Embora a lei não exija que eu capitalize com imóvel, mas é fácil fazer esse raciocínio, qualquer investidor reconheceria isso, né? Então, é uma sugestão. E uma outra coisa que foi dita ali, presidente, eu queria trazer, porque o ano passado eu trouxe essa questão para o ex-presidente, o Manezinho, de a gente estar contratando alguém para fazer a compilação da nossa legislação, porque a nossa legislação ela é toda retalhada. Tem uma lei, ela é alterada, fica lá a alteração, depois vem outra, altera aquela, e a gente não sabe onde começa, onde termina, o que está em vigor, o que não está. Se não for um bom advogado e perder um bom tempo, ele não vai descobrir o que está vigindo. Então, é necessário fazer uma compilação para que a gente pegue a lei e está lá. É isso tudo que está vigorando. Então, muitas prefeituras têm feito esse trabalho, e, na época, eu sugeri a contratação de um funcionário. Hoje, eu até revejo esse posicionamento, porque eu penso que uma contratação, criação de um cargo, talvez não seja a melhor hipótese, porque daí a gente fica pesando no nosso orçamento para sempre. Porque hoje ele é um funcionário, depois ele vai ser um aposentado, uma carreira ao longo do tempo se torna cara, né? Então, não sei, talvez seja até a contratação de uma empresa, através de licitação, para fazer esse serviço, mas que é um serviço necessário
Porque nós, como Poder Legislativo, temos como prestação de serviço uma boa legislação. Né? Nós temos um arquivo de legislação, que inclusive está sendo feito escaneamento de digitalização de toda a legislação, mas ela precisa ser compilada para que a gente tenha um serviço de qualidade para oferecer para o nosso município. Então, eu reivindico isso e coloco aqui para que todos nós possamos pensar a respeito, e aí depois a gente vai conversando. Muito obrigada. Qual que é o assunto, companheira? Sobre a casa, que ela acabou de falar. Já encerrou. Senhor presidente, como a vereadora Mirna disse, é um assunto pertinente, onde nós conversamos aqui já no primeiro ano, essa conversa voltou, né? Essa casa nossa, ela é discussão na cidade, e é uma realidade esse aluguel que nós jogamos fora, né? Eram 12 mil, agora são 10 mil. A maioria das câmaras da nossa região não pagam aluguel, e nós estamos pagando aluguel. Além do aluguel, nós temos a manutenção do prédio, né? Agora mesmo o senhor levantou a questão do vidro, lava, não lava. E eu acho que já passou na hora dessa Câmara ter uma atitude e resolver esse problema, né? Nós podemos se planejar, nós podemos se organizar, mas nós temos que se livrar desse aluguel, né? Nós temos que dar um fim nisso. E, desde o primeiro ano, se vocês puxarem a fala aqui, a melhor saída é a construção de um próprio, porque nós não teríamos mais aluguel. E, na minha opinião, o melhor local, Mirna, seria aqui do lado. Nós temos uma área aqui na prefeitura, do lado do prédio da Câmara. Por que não se anexar a esse prédio, se podendo economizar já na construção, né? Já estando tudo mais prático aqui do lado? Por que não se começar um trabalho, desenvolver um planejamento para que isso seja construído? Para que a gente possa entregar para a população, né, esse fim desse aluguel. Pode ser que nesse ano se perca um pouco, mas para o resto da vida vai ganhar. Porque quem paga esse aluguel não é a prefeitura, é a população, né? Esse ano vão ser 120 mil de aluguel, mais a manutenção do prédio. O ano que vem de novo, o ano que vem de novo, o ano que vem de novo. Então, nós temos que se livrar desse aluguel. Isso está ficando pesado. Hoje, no mundo corporativo, vou voltar a falar, se corta gastos. Nós temos também que cortar gastos, né? Eu acho que de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, se pedindo ajuda. Mas nós temos espaço aqui, ó, sobrando. Nós temos área, a gente pode anexar e se livrar disso. Então, senhor presidente, eu acho que essa Câmara podia ser a Câmara que vai dar o pontapé inicial nisso e resolver esse grande problema. Como dizia o nosso eterno presidente Guma, né? E a loteria sai na Bahia. Eu quero dizer para todo mundo que eu, Nardelli da Silva, uma mesa debaixo dessa árvore, eu atendi as pessoas com o maior carinho e até com mais dedicação, porque eu mexo com gente simples. Agora, vem do momento que o Dr. Pita passa com a reforma desse prédio. Vendo tudo o que está acontecendo, eu tomo a decisão que os companheiros achar melhor, com coisas conclusivas, depois de eu sentar com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o aval do Dr. Rocha, que eu não faço nada sem apoio do Dr. Rocha. Se tudo estiver bem, mas coisas conclusivas. Quanto fica para mudar? Vai sair daqui? Ah, uma casa de 5, uma aqui gasta... Tem que fazer contas. Que eu assumi essa presidência para ajudar, e eu não quero sair daqui porque eu não tenho dinheiro para gastar com advogado, que hoje, para fazer um divórcio, é R$2.000.
para defender qualquer coisa na política é 100, é 80, é 200 mil. Eu não vou fazer. Se tiver coisa conclusiva, Dudu, um projeto conclusivo de quanto fica para mudar, qual a viabilidade, qual é a compensação, nós vamos levar às autoridades. Sem o aval do promotor, então, não dou um passo. Porém, da minha parte, uma mesa, uma cadeira e 2 na frente para o morador debaixo dessa árvore, está muito bom. Caiu na minha vez. Se vier com coisas conclusivas, a gente faz. Se depender de mim, eu não fico 1 minuto nesse prédio. Mas eu tenho que respeitar que nós temos que dar o bem-estar para os funcionários, que os funcionários desta casa trabalham decentemente, precisa ter, até por questão laboral, de trabalho, tudo o conforto que precisa para desempenhar o seu trabalho, que às vezes as pessoas metem o pau na Câmara e não vêm ver o que acontece. Foi o que a doutora Mirna disse, nós vamos passar. Eu estou aqui 5 mandatos, já passou um monte de gente, eu também vou passar, mas o funcionário fica. Então, vamos sair do prédio? Vamos, mas nós temos que pensar no bem-estar do funcionário que fez concurso e ele tem direito, como o Ministério Público, o juiz, o prefeito, qualquer poder desse país, qualquer instituição tem que dar. Então, em respeito aos funcionários, que é o que mais pesa neste momento. Eu, particularmente, convido as pessoas para vir ver. Infelizmente, encheram de vidro esse prédio, que é o que está pegando, porque se entrar dentro do prédio, não é o que é posto aqui a público. É um aperto, é uma colmeia de abelha, pequeno, e nós estamos precisando de espaço. Inclusive, para fazer esse serviço que também foi citado, que os nossos assessores vai nos dar uma economia de quase 300 mil, que tinha que contratar uma empresa para poder digitalizar papéis, que são milhões de papéis que estão aí nos nossos arquivos. Se pegar fogo hoje, acabou a história da cidade. Então, Dudu, eu estou à disposição. Me traga projetos conclusivos, tá? E atingimos os nossos objetivos. Agradeço a Deus, convoco os nobres companheiros para o dia 11 de março, às 19 horas. E a doutora Mirna veio da viagem com uma bagagem de coisa para nos apresentar, inclusive para essa presidência, que eu pedi algumas posições. Quem quiser, participe, converse com a doutora Mirna. Está encerrada a sessão.